O que a gente vai conversar hoje, em algum momento durante o ano, a gente vai repetir, porque são princípios tão importantes que a gente não pode deixar nunca morrer dentro de nós. Aquilo que você repete, aquilo que você relembra, se mantém vivo em você. Eu acredito que tudo que você sabe hoje, você sabe porque você não aprendeu uma vez só, mas você foi aprendendo e crescendo naquilo. E durante esses últimos 2 domingos, domingo passado e hoje, que a gente está no segundo domingo do ano, as mensagens que a gente compartilhou aqui teve a ver com isso, com essa base sólida na nossa vida. No domingo passado eu falei da grandeza de Deus, no culto da manhã, né? A gente falou hoje de manhã também um pouquinho sobre esse cuidado que Deus tem conosco, mesmo quando a gente não percebe. E hoje eu queria falar com você sobre uma responsabilidade que nós devemos assumir, que a Bíblia trata com bastante frequência. Se você, no domingo à noite, a gente falou sobre estudar a Bíblia, com a importância de você estudar. Uma das maneiras interessantes de você estudar a Bíblia é procurar um tópico e tentar esgotar todos os versículos que falam sobre aquele tópico. Nem sempre é fácil, mas muitas vezes você consegue. Essa mensagem, eu não lembro, mas acho que a primeira vez que eu preguei na minha vida, eu preguei uma mensagem semelhante a essa. E eu fui procurar na Bíblia quantas vezes essa expressão aparece, e ela aparece algumas vezes, talvez mais de 10 vezes, e todas são bem interessantes. Mas o fato de aparecer muitas vezes na Bíblia me faz pensar de que Deus quer enfatizar algo, quer chamar a nossa atenção para aquilo. Quando Deus repete alguma coisa mais de uma vez, né, é porque Ele quer chamar a sua atenção para aquilo ali. A expressão, por exemplo, o justo viverá pela fé, aparece 4 vezes na nossa Bíblia. Se ela aparecesse uma vez só, já seria suficiente para a gente levar bem a sério. Mas quando Deus repete 1, 2, 3, 4, é para chamar a nossa atenção. Então, o nosso tema nessa noite é imitadores de Deus. E eu fui procurar na Bíblia quantas vezes essa expressão aparece, como eu disse para você, se eu não me engano são 12 ou 13 vezes, dependendo da sua versão. E existe então, vai ficando claro para a gente que Deus enfatiza essa questão de imitar. Você sabia que você já faz imitação hoje sem perceber? Existem traços em você, por exemplo, alguém já chegou para você, talvez a sua mãe ou o seu pai, disse: você fez agora igualzinho o seu pai. Você fez agora igualzinho a sua mãe. Você fez igualzinho o seu tio ou seu avô, quem quer que seja. E você fala: nem percebi. Né? Desde pequeno, eu tenho 2 irmãos. Marcelo, que tem 4 anos a mais que eu. O Alexandre, que tem 7 anos a mais que eu. Eu sou o caçula de 3. E a gente não percebe que a gente vai absorvendo a influência das pessoas que estão ao nosso redor. Especialmente o meu irmão mais velho, o Alexandre, ele exerceu uma influência muito grande na minha vida, sempre admirei muito, ele é pastor também. E eu me lembro que eu não achava que eu parecia com o Alexandre em absolutamente nada, até o dia que eu me ouvi pregando pela primeira vez. Porque o Alexandre já era pastor desde cedo, desde 20 anos de idade. Ele começou a pregar, eu comecei a ouvir ele pregando. E mais tarde, sei lá quanto tempo depois, muitos anos depois, ele foi pastor em 90... Não, eu vou me perder aqui. Eu nasci em 72, essa parte eu lembro. Foi em 85 que ele foi ordenado, eu fui ordenado em 2000, 15 anos depois. 15 anos depois, quando eu estou pregando, a gente nem gravava antigamente, mas quando gravou e eu fui ouvir, e eu comecei a perceber o que eu acabei de falar, ouvir esse R no final, e outras expressões, eu falei: gente, é muito parecido. As pessoas já falavam, mas eu não acreditava. A gente imita sem perceber. Você já é hoje, né, um recipiente de influências. Muita gente influenciou a sua vida. Algumas direta, outras indiretamente. Algumas pessoas você nunca vai dizer que você imita, mas você em algum nível usa como reflexo, né? Usa aquela pessoa como uma expressão que você acaba imitando também. Ou no jeito de falar, ou no jeito de viver a vida, ou como você responde a certas situações. Pessoas, é isso mesmo, a gente é inspirado pelo exemplo de outras pessoas. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse hoje é que sim, você já é um imitador. E existe
bons imitadores e maus imitadores. Existe talvez uma perspectiva não muito legal, não muito boa em relação à imitação, e existe uma ótima perspectiva. Existe como imitar bem e como imitar mal. Imitar mal, eu já vou jogar para você essa ideia, é quando a gente perde a nossa própria identidade e quer ser tão igual ao outro que esquece de viver a nossa própria vida e tenta viver a vida do outro. Deus não te chamou para isso, Ele fez você único. Não fez você para ser uma imitação de ninguém, que alguém diga amém. Mas esse é um tema talvez muito mais rico do que apenas o que eu estou falando para você. Quando eu pensei em imitação, eu pensei nos imitadores profissionais. Eu fiquei procurando no YouTube alguns exemplos para trazer para você, mas não tinha nenhum que valesse muito a pena. Mas às vezes eu gosto de assistir a capacidade que alguns artistas têm de imitar outras celebridades. Eu acho que a pessoa mais imitada do planeta até hoje foi o Silvio Santos, né? Eu acho que todo mundo consegue imitar ele. Eu consigo imitar o Silvio Santos tentando imitar o Silvio Santos bêbado, no máximo isso. Mas não fica muito bom, né? Mas hoje todo mundo imita o Bolsonaro e todo mundo imitava o Lula, acho que ainda imita, né? Tem gente que tem uma maneira tão específica de se expressar que as pessoas aprendem a imitar. E algumas pessoas são fantásticas. Você já ouviu uma imitação que você não acreditou que não era aquela pessoa? Você ouviu e falou, não é possível, tem que ser aquela pessoa, porque está perfeito, não pode ser uma imitação. Nessa mesma questão da minha voz parecer com a do meu irmão mais velho, eu me lembro que quando a minha voz já chegou onde ela está hoje, né, que eu deixei de ser criança, adolescente, e a voz firmou, a namorada do meu irmão ligava lá para casa e eu atendia fingindo que era ele. E era bem engraçado até ela descobrir. Mas não era, né, algo que eu queria fazer, mas naturalmente às vezes a gente imita. Imitações, em geral, a expressão parece que é algo negativo. Por exemplo, você talvez queria comprar uma bolsa da Gucci que vende na Uruguaiana, né? Tem um nome, às vezes, um pouquinho diferente, mas é tão parecida, né, que às vezes... E custou R$10, alguma coisa do tipo, eu não sei quanto ela custa lá fora, mas naturalmente a gente sabe identificar quando algo é uma imitação. Eu não sei qual é, para você, a obra de arte mais famosa que existe hoje. Eu fui pesquisar e era exatamente o que todo mundo pensa, a obra de arte mais famosa que existe, pelo menos para a população, né, para o povo, famosa é a Mona Lisa. E eu trouxe 2 quadros. Um deles foi tirado exatamente uma foto no Museu do Louvre, onde ela está. Pelo menos dizem, você nunca vai ter certeza que é ela mesma, a obra original, mas ela está lá, tem uma redoma de vidro guardando, ninguém consegue chegar perto, eu acho até que já mudou de lugar mais de uma vez. E eu trouxe uma que é a original e a outra, que é uma imitação. Eu pergunto, você consegue identificar a diferença entre elas? Tem uma pequena diferença. Eu vou chegar um pouco mais perto e eu acho que você vai perceber. Não? A de cá é um pouquinho diferente, você não está percebendo? Claro que é. Vou chegar um pouquinho mais perto agora e você vai perceber. Quando eu preparei isso, eu falei, eu posso terminar a pregação agora, porque ninguém vai mais me levar a sério. Na verdade, as 2 imagens da Mona Lisa, elas eram a mesmíssima imagem. Só que uma delas estava numa camiseta de uma pessoa. Claro, né? Era só uma cópia. Em alguns momentos nós identificamos fácil uma imitação, identificamos fácil uma cópia, mas existem imitações que são difíceis mais de você identificar e distinguir do original. A Bíblia fala, então, pelo menos aí uma dezena de vezes, que você precisa imitar. Existem imperativos no Novo Testamento dizendo a teu respeito que você
precisa ser um imitador. Pelo menos umas 4 ou 5 vezes, o apóstolo Paulo fala, gente, vocês precisam me imitar. O que ele está querendo dizer é o seguinte, siga o meu exemplo. Você está vendo o que eu estou fazendo? Faça igual. E por que ele repetia? Por que ele enfatizava isso? Porque, em geral, a igreja estava aprendendo e não sabia ser igreja, não sabia se comportar como cristão. Paulo apresenta um modelo de vida com base no que Jesus ensinou para um povo que nunca tinha visto nada daquilo antes. O povo judeu já tinha uma noção da aliança que Deus tinha com eles. Quando Deus estabelece uma aliança com Israel, eles começam a tratar a vida de uma maneira completamente diferente. Naquela época não existiam outras civilizações com o mesmo padrão, com as mesmas normas, com os mesmos ideais, com a mesma moral. Deus é que estabelece para o povo, olha, vocês vão se cuidar, vão ter pureza na sua vida, vocês não vão ter relações sexuais com essa pessoa, com aquela outra. E para os outros povos isso era uma novidade. Para eles era a coisa mais normal não viver nessa pureza, não ter ética, não precisa ser tão honesto assim, eu não preciso cuidar de ninguém, eu espero cuidar de mim mesmo e os outros não me importam. E Paulo chega e fala para igrejas que estão agora começando e saindo dessa cultura, na verdade mergulhados nessa cultura, estão dizendo, olha, vocês devem fazer isso, fazer aquilo. Quer saber? E Paulo fala assim em algum momento, olha para mim, olha para o que eu estou fazendo. Olha para a maneira como eu estou me comportando. Eu não vou conseguir passar tudo para vocês, mas se vocês me observarem, vocês vão ver que eu trato as coisas dessa maneira, que eu trato as mulheres dessa maneira, eu trato os homens dessa maneira, eu trato as pessoas mais velhas dessa maneira, porque eu aprendi com Cristo. Então, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele fala isso mais algumas vezes. Existe, então, na palavra de Deus, algumas vezes, especialmente no Novo Testamento, falando que você deve imitar outra pessoa, especialmente imitar o próprio Senhor Jesus. Claro, é o principal. Paulo está dizendo que você só deve imitá-lo porque ele imita a Jesus. Eu acho que um dos versículos que mais me abre os olhos em relação a isso é Efésios no capítulo 5, a partir do versículo, logo no primeiro versículo ele fala assim, portanto, sejam imitadores de Deus. Portanto, significa, está começando o capítulo 5, ele falou algo no capítulo 4 para chegar no portanto. Ele está falando dos atributos de Deus, do seu amor, da sua graça, de tudo que ele faz. E ele termina aquele parágrafo e começa o seguinte dizendo, portanto, vocês tenham uma atitude, tenham um comportamento, tenham uma postura que imita, que é uma réplica, que acaba se desenvolvendo como algo que você viu em Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu acho que aqui tem uma chave espiritual, porque filhos naturalmente imitam seus pais. Como eu disse para você, não é algo que a gente nem percebe, mas acontece com a gente. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho meu filho mais velho, o Davi, está com 19 anos, mas já há muitos anos, o Davi, sem perceber, ele me imita em algumas coisas. E chama a nossa atenção, cara. A gente não ensinou aquilo, mas ele está fazendo. Quando ele era pequenininho, claro, criança quer imitar o pai em tudo, né? Ele sentava no banco do volante lá, como quem ia ligar o carro e levar a gente para algum lugar com 2 anos de idade. Por quê? Porque ele viu o pai dele fazendo isso, por que eu não posso? Ele pegava o controle remoto da televisão, não sabia o que significava nenhum botão, virava para a TV e fingia que estava funcionando. Da onde ele tirou esse comportamento? Ele viu o pai fazendo e ele replicava aquilo. É natural. Sem perceber, se você me vê parado em algum lugar, talvez você me veja fazendo isso aqui. Isso é mal de baterista, às vezes, fica batendo assim no corpo. A gente tem um ritmo dentro da gente, eu não sei explicar. E a música está sempre tocando e você está criando música ali em você mesmo. Outra coisa que eu faço frequentemente é isso aqui. Alguém tem esse vício também? Mais uma ali. E você vê o Davi fazendo a mesma coisa. Eu nunca cheguei para ele e falei, senta aí, filho, eu vou te ensinar a fazer esse negócio aqui. Você tem que afastar aqui direitinho. Nunca ensinei. E outras coisas também parecidas. Simplesmente, ele absorveu aquilo.
Ele viu aquilo, ele também não ficou olhando dizendo, eu tenho que aprender, eu quero fazer igual. É uma coisa que a gente nem percebe, mas o convívio, é onde eu queria chegar, a nossa associação um com o outro, estar perto um do outro, fez a gente se parecer um pouquinho mais um com o outro. Você sabe do que eu estou falando. Se você é casado há muito tempo, você já percebeu isso. A gente vai aglutinando algumas coisas, a gente vai pegando o jeito um do outro. Eu falo expressões que eu aprendi com a Rafa sem perceber. Hoje eu falo coisas que ela falava e vice-versa. Eu aprendi a não gostar de algumas coisas porque ela não gosta, aprendi a gostar de algumas coisas que ela gosta. O nosso convívio vai nos remoldando. Um fica um pouco mais parecido com o outro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Filhos muito mais. Então, quando Paulo escreve isso para a igreja, ele fala, como filhos amados, sede imitadores. Claro, filhos amados, ele está pressupondo relacionamento. Nós começamos a aprender a imitar a Deus, não, como eu disse para você, porque nós estamos estudando Deus, não porque nós estamos anotando tudo e tentando replicar. Isso pode ser importante, mas é a nossa ligação, o nosso relacionamento que faz com que isso seja natural. Como filhos amados significa você anda tão perto dele, você conversa com ele todo dia, que é natural, que você não precisa se esforçar muito, é natural que você vá se parecendo cada vez mais com ele, como filhos amados. E ele continua, como é que a gente faz isso? E vivam em amor, porque ele é o maior exemplo. Paulo está falando disso no capítulo anterior, e vivam em amor. E o que significa viver em amor, e para que eu vou viver em amor? A gente já esgotou, não, a gente falou muito sobre isso nos últimos meses, nos últimos anos aqui na igreja. No finalzinho do ano aqui eu falei para a igreja, eu acho que foi a mensagem que eu mais preguei em 2019, porque ela encheu meu coração. Jesus, ele revela que o que interessa para ele é o cumprimento de um único mandamento. Ame como eu amei você. E é aqui que Paulo começa a revelar. Paulo viu isso em Jesus, e alguns anos depois ele escreve para essa igreja, a igreja de Éfeso. Paulo também está aprisionado aqui. De manhã a gente leu Filipenses, Paulo escreve isso da prisão. Aqui ele também está numa prisão, e ele escreve, vocês devem imitar a Deus como filhos amados e andar em amor, e é assim que vocês o imitam. E ele fala, por quê? Porque a outra pessoa merece? Não. Porque você é muito legal? Não. A motivação correta é essa, vivam em amor como também Cristo nos amou. E Paulo, mais uma vez, nos lembra que a nossa vida cristã é meramente uma resposta ao que ele já fez por nós. Eu não ando em amor com você para ganhar alguma coisa de você. Eu não ando em amor com você para ver se isso me traz algum benefício. Eu não amo a minha esposa, os meus filhos, ou quem Deus colocar no meu caminho, porque isso, no final das contas, vai me promover a um lugar mais alto. Não, eu amo em resposta ao que já aconteceu. Ele me amou primeiro. A vida cristã pode ser resumida aqui. Ele te amou? Agora você tem, segundo Paulo, um dever, uma responsabilidade de amar. Anda em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Um imitador de Cristo é alguém que viu ele fazer algo e faz também. É alguém que observou como ele pensou, falou e agiu e faz da mesma maneira. Claro, né? Se a gente pensar, como eu disse para você, em imitação, existe um contexto negativo. Pessoas merecem ser imitadas? Com certeza. Se eu perguntar para você quem são as maiores influências na sua vida, me diz quem são as 3 pessoas de maior influência na sua vida, você vai falar de gente que merece ser imitada. Gente que tem uma postura, que tem, né, uma posição, que teve uma atitude, você falou, eu preciso fazer igual essa pessoa. Você talvez tenha aprendido com seu pai, com a sua mãe. Não, pastor, meus pais não foram os melhores exemplos, mas apareceu uma pessoa na sua vida, um líder, um tio, um avô, que foi um exemplo para você, você fala, eu vou imitar. Você não pensou, simplesmente você disse, merece ser imitado. Então sim, pessoas devem ser imitadas, pessoas são exemplos. Tudo que nós somos, eu já falei para você, tem a ver com a influência do que a gente recebeu. Mas preste atenção nisso, pessoas devem servir de inspiração para nós. Sim, você deve imitar o que é bom,
Nós devemos copiar bons hábitos, devemos copiar bons comportamentos. Se que alguém diga amém. Mas eu acho que isso acontece pouco, mas você precisa se policiar. Quando alguém vive a vida de outra pessoa, algo saiu do trilho, algo ficou errado aí. E eu acho que, às vezes, isso acontece justamente quando você se torna uma pessoa um pouquinho mais pública. Um bom exemplo é um pregador. Se eu começar a agir aqui no púlpito tentando fazer a voz, a entonação, os trejeitos de outro pregador, eu até ensaiei para tentar imitar alguns, eu não consigo. Eu ia tentar imitar o Silas Malafaia, que é famoso, ou o Cláudio Duarte, que eu acho sensacional pregando, com aquela vozinha assim que ele faz, eu não consigo imitar. Se eu começasse a fazer isso, ia soar estranho, ia soar mecânico, eu ia perder a credibilidade. Você ia repensar se o que eu estou falando é tão verdade assim. Por quê? Porque eu larguei a minha própria identidade, ignorei. E mesmo que eu pregue a mesma mensagem do pastor Cláudio Duarte, mesmo que eu pegue uma mensagem dele e pregue aqui para você, e não há o menor problema nisso, eu preciso que essa verdade saia como verdade. Saia com a minha voz, com a minha expressão, mas precisa ser o reflexo de algo que Deus plantou no meu coração. E Ele pode ter usado outra pessoa para fazer isso. Eu não tenho a menor crise, menor problema que você pegue qualquer coisa, qualquer mensagem minha e pregue para alguém. Aliás, isso me deixa até um pouquinho, não sei qual é a melhor palavra, mas lisonjeado, feliz, quando alguém pega exatamente o que eu falei e fala para outra pessoa. Existe uma perspectiva correta na cópia, na imitação, mas ela tem que ser algo seu, tem que ser uma verdade sua, tem que ser algo que Deus falou contigo. E Deus pode usar alguém para falar contigo. Alguém diz amém? Mas quando se trata de Jesus, você não precisa ter o menor pudor, você não precisa ter o menor medo de imitar Ele em tudo. Você não precisa ficar preocupado, epa, você está imitando muito Jesus. Não, você pode ficar tranquilo. Você pode ser o mais parecido que você puder. Você pode até perder um pouco a sua originalidade, você pode até perder um pouco a sua personalidade, se for para se parecer mais com Jesus. Ele merece ser imitado completamente. Aliás, quanto mais parecido você for com Ele, melhor. Afinal de contas, a Bíblia nos convida a fazer exatamente isso, a imitarmos Ele. E como eu disse, existe uma revelação que diz que você faz isso como filho amado. Da mesma forma que você vê o Pai andando, você deve seguir e imitar. Eu queria compartilhar com você nessa noite 3 virtudes de Jesus, dentre todas que a gente puder imaginar e todas que a gente deve imitar, mas Jesus, Ele é quem melhor imitou ao Pai. Ele fala assim: quem vê a mim, vê o Pai. Você está vendo uma réplica fiel do Pai. Então, com certeza, com base em Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus. Você pode fazer isso, você pode imitar Jesus. Claro, Ele é a imagem de Deus. Em João capítulo 17, Jesus faz uma oração que fala justamente disso que a gente está tratando aqui. Ele fala no meio da sua oração, e essa oração fica registrada, a fim de que todos sejam um, falando da igreja, que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Nós estamos tão ligados que nós somos como uma só pessoa. Também sejam eles em nós. O convite de Jesus é que a gente se pareça com Ele, assim como Ele se parece com o Pai. E Ele explica por quê no final: para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a mensagem mais importante de todos os tempos, que o mundo creia que Jesus veio de Deus. A gente, quase que 100% que está aqui, nasceu nessa realidade, nós nascemos nesse país, nós nascemos nessa cultura. Você não faz ideia do que está acontecendo nesse planeta, no que diz respeito à religião. De vez em quando, hoje, por causa da internet, a gente fica sabendo. Existe uma convicção cada vez mais forte em religiões que não têm a sua base tão firme como a nossa.
os muçulmanos acreditam que o Islã é a verdade. Os judeus acreditam que o judaísmo é a verdade. Claro, cada um vai defender a sua própria convicção, assim como eu e você. Mas quando o mundo descobre que Deus, o Criador de todas as coisas, foi quem enviou a Jesus, quando essa verdade finalmente flui, qualquer outra coisa cai. O que finalmente interessa, no final das contas, é essa simples verdade, porque Maomé pode ter sido um líder sensacional, mas morreu e não ressuscitou. Qualquer outro líder, Moisés, qualquer outro líder sensacional pode ter talvez ajudado muito, pode ter contribuído muito, pode ser um líder fantástico, mas morreu. E Jesus também morreu. Mas ele se levantou dentre os mortos. Essa é a grande diferença. Então, quando Paulo está escrevendo à igreja e fala que existe algo que eu e você fazemos e nos parecemos, né? A fim de que todos, na verdade eu coloquei errado aqui, desculpa, Efésios 5:1, na verdade aqui é João capítulo 17, a fim de que todos sejam um, Jesus está dizendo, como és tu, ó Pai, o próprio Jesus está dizendo, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me envias. Então talvez seja extremamente urgente conversar sobre isso. André, você está dizendo que se eu quiser saber como é que Deus é, basta olhar para Jesus? Exatamente. A Bíblia diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível? É. Mas Ele nos deu uma imagem perfeita, o primogênito de toda a criação. Você não consegue imitar algo invisível. Ninguém consegue imitar algo que é invisível. Então Deus nos dá esse modelo perfeito. Deus envia Jesus para ser o reflexo perfeito da sua glória, para o qual nós podemos olhar e imitar, o primogênito de toda a criação. A Bíblia fala também que ele é o primogênito dentre os mortos. Eu gosto dessa expressão. Jesus foi o primeiro que nasceu dentre os mortos. Quando ele me salva e ele te salva, ele é o primeiro dessa nova linhagem. Quando você se tornou uma nova criatura, você se tornou outro filho de Deus, assim como ele é filho de Deus. Você pode encarar como se Jesus fosse o nosso irmão mais velho. E eu acho que imitar um irmão mais velho é mais fácil do que imitar um estranho. Você e Jesus são exatamente da mesma linhagem, são da família de Deus, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Você foi feito então para ser cada vez mais parecido com Ele. Você pode fazer um favor para mim? Fala para quem está perto de você, você foi feito para se parecer mais e mais com Jesus. E você também, né? E eu também. Como é que nós devemos imitá-lo? Lembra que eu falei que são 3 coisas? Simples. Como ele pensava, como ele falava, como ele agia. Afinal de contas, não é assim que a gente imita alguém? Não é exatamente assim que as influências que nós recebemos têm a ver com isso. A maneira como eu penso, a maneira como eu falo e a maneira como eu ajo vai trazer reflexos de quem eu estou imitando, obviamente. Então vamos lá, para a gente ganhar tempo. Como ele pensava? Como é que as coisas aconteciam dentro dele? Coloquei assim, como Jesus lidava com o que acontecia em seu interior. Querido, Jesus era Deus, mas era 100% homem. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala que Jesus se esvazia de toda a sua divindade, se esvazia completamente dessa posição de Deus, para se tornar homem como eu e você. Então, a Bíblia não vai esconder de nós que Jesus tinha conflitos no seu interior. Isso não é pecado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Também não é pecado ser tentado. Mas que ele tinha questões no seu interior, que ele tinha que também resolver, como eu e você. Por isso que nós podemos imitá-lo. Se ele for alguém que não tem crises no seu interior, ele é tão grande, como é que nós vamos imitar? Não tem como. Mas Jesus era 100% homem também. E ele lida com questões que deixam ele triste, ele lida com questões que deixam ele aborrecido, ele lida com coisas que podem até deixar ele frustrado ou enraivecido. E ainda assim ele escolhe como que ele vai reagir a essas coisas. Mas ele precisava, e eu e você também, se vamos imitá-lo, saber como nos comportar no nosso interior. Aliás, eu acredito, e eu acho que você também,
que é ali que a gente vence e perde todas as nossas batalhas, dentro de nós, na nossa mente, não só nos nossos sentimentos, mas também neles. Como é que Jesus lidava com o que acontecia dentro dele? Eu coloquei 4 coisas. Jesus, ele não, toda hora que perguntam para ele por que ele faz alguma coisa, ele fala que ele tem algo que o dirige, ele é dirigido pelo Espírito. Ele falou: só faço o que o Pai me manda fazer. Eu só falo o que o Pai me manda falar. Algo nasce dentro de mim, do meu convívio com o Pai. A Bíblia diz que Jesus não apenas tinha o seu ministério com as pessoas, ele tinha o seu ministério pessoal, e ele se escondia de vez em quando para ter o seu tempo com Deus. Possivelmente todo dia ele parava um pouco e tinha tempo com Deus. E nesse convívio ele recebia direção. E ele fala: eu só faço o que Deus, o Pai, me manda fazer. O que acontece dentro de você tem a ver com o seu tempo com Deus, o seu convívio com Deus, mas você pode ser dirigido por Deus. Pode ser. Aliás, Romanos capítulo 8 diz que filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E talvez para algumas pessoas isso ainda seja um mistério. Como é que você é dirigido pelo Espírito? Hoje eu convidei as pessoas que viessem aqui na frente porque você está no meio de uma indefinição. Que coisa triste é quando a vida não se define, não se resolve. Mas muitas vezes não se resolve por causa da nossa própria incapacidade de definir. Você está numa bifurcação. Você tem como ir para o caminho da direita ou para o caminho da esquerda. Você tem que escolher um caminho. Não acontece toda hora. Não sei se eu fecho esse negócio ou não fecho. Não sei se eu vou para lá ou para cá. E se você é um filho de Deus, existe algo que acontece. Eu não acho que acontece o tempo todo com todo mundo, mas eu acho que acontece muito comigo e com você que somos filhos de Deus. É quando a gente usa a seguinte expressão: alguma coisa me dizia. Alguma coisa me dizia que eu deveria ter ido por aqui, que eu não deveria ter ido por ali. Existe algo dentro de nós que é uma impressão dentro de nós sobre o que nós devemos fazer, sobre como nós devemos agir. Quando eu ignoro essa voz, em geral eu me dou muito mal. Quando eu confio nessa voz do meu interior, em geral, sabedoria nasce a partir dali. Porque se você é um filho de Deus, você não precisa ter medo, você está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Então tem certas coisas que você não vai ter uma resposta. Nas coisas mais profundas e nas mais simples da vida. Eu não gosto de simplificar demais para você não achar que a gente deve encarar Deus a palavra não é nem simplicidade, mas dessa maneira simplista. A gente brinca falando que a gente ora a Deus pedindo para Ele arrumar uma vaga para a gente no estacionamento, mas eu acho que Ele se envolve com coisas pequenas na nossa vida, sim. Às vezes Ele te livra de problemas por causa de decisões pequenas. Quando você voltar para casa hoje, você só tem um caminho para voltar para casa? Às vezes você tem 2 ou 3 opções diferentes. E tem algo dentro de você que diz: eu não vou por aqui hoje não, eu vou por ali. E você nem sabe por quê. Você não sabe explicar, mas você está obedecendo uma direção do Espírito que pode ser um livramento na sua vida. Você não sabe. Mas isso acontece com uma frequência muito maior. Quando você tem que, por exemplo, disciplinar um filho. É um desafio para nós pais, é imenso, né? Eu não sei como é que eu trato desse caso. Porque eu não quero ser um mau pai, eu quero que meu filho saiba que eu estou do lado dele, que eu amo, mas eu sei que eu preciso confrontar. O que eu faço? Se eu confrontar muito forte, eu vou perdê-lo? Se eu não fizer nada, será que eu vou perdê-lo também? Senhor, me ajuda. Quando você está diante de um dilema, você precisa tomar uma decisão. Você pode orar e pedir: Espírito Santo, me dá a direção. Jesus, ele vivia uma comunhão tal com o Pai, que ele sabia sempre, antes de acontecer, qual era a posição que ele precisava tomar. E quando ele tinha qualquer dificuldade em imediatamente dirigir, ele não fazia nada até o Espírito Santo dar direção. Já viu o que eu falei? Se você não tem uma direção do Espírito, você não precisa pular essa parte e fazer sozinho, você pode esperar. Pastor, você tem alguma evidência na Bíblia? Eu tenho algo que eu não posso dizer para você que foi exatamente isso que aconteceu, mas para mim foi, pessoalmente. Em João, no capítulo 8, quando uma mulher é flagrada em adultério, levam ela até Jesus e colocam ele, no português, no carioca, numa sinuca de bico. Botam Jesus numa situação difícil demais. Jesus,
Moisés manda a gente matar essa mulher na pedrada, porque ela adulterou, nós acabamos de flagrar. E você? Jesus pregava para todo mundo que a graça de Deus, o perdão de Deus, o tratar bem as pessoas era fundamental. E agora, o que ele vai falar? Porque Moisés disse que o pecado dela é tão grave que ela tem que morrer. E Jesus não responde. A princípio. A Bíblia diz que ele ouve aquilo tudo e continua escrevendo no chão, desenhando no chão. Que é talvez uma das imagens que eu acho mais legais que a Bíblia traz para a gente, desse, entre aspas, descanso de Jesus, onde ele não está preocupado em atender a demanda de alguém que está exigindo algo dele. Quantas vezes alguém chegou para Jesus e fala, prova que você é filho de Deus, prova! E ele nunca precisou provar. Nunca disse, tá bom, eu vou provar. Nunca! Nunca ele cedeu uma pressão de alguém. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Jesus nunca cedia quando alguém pressionava. Você tem que fazer agora, fala para a gente, mostra. Não está escrevendo no chão, desenhando. O que eles vão fazer? Vão obrigar? Não. E eles insistiam, e de repente Jesus se levanta e responde. Eu acho, e submeto a você, que ele recebeu a direção do Espírito naquele momento. Que o Espírito Santo falou com ele exatamente o que ele tinha que saber. A Bíblia diz que, embora fosse Deus, ele se esvaziou, mas Jesus operava nos dons espirituais. A Bíblia fala que dons espirituais, entre eles, tem palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, discernimento de espíritos. Jesus, o tempo todo, ele andava nesse espírito. Mas talvez, 1000 aspas aqui que eu coloco, talvez, em alguns momentos, ele ficava esperando. Ele ficava vendo, Senhor, qual é a direção? E se Deus não falasse nada, ele ia continuar desenhando. Porque a Bíblia não registra tudo que Jesus faz. No final do livro de João, ele fala assim, Jesus fez muito mais. Não dava para escrever tudo. E Jesus era dirigido pelo Espírito no seu ministério, nas coisas espirituais. Eu não acho que, se Jesus ia almoçar naquele dia, se ele perguntava ao Espírito Santo, carne ou frango? Eu acho que ele não fazia isso. Eu tenho a impressão de que, ele fazia como eu e você. Hoje eu quero comer isso, hoje eu quero comer aquilo. Ele tinha a sua vida normal. Quem está me entendendo, diga amém. Porque a gente não pode também acreditar que não tinha um passo que ele conseguisse. Não, ele fala, no seu ministério você vai ver ele acontecendo, ele falando isso. Eu não faço nada que o Pai não me mande fazer. Jesus tinha as suas questões dele mesmo. Ele tinha que dormir. Tem gente que acredita que não, mas ele ia ao banheiro, pode ter certeza. Não é possível. E outras coisas. Na sua humanidade, com certeza, ele vivia uma vida normal. Mas quando era necessário, ele precisava de uma direção, ele tinha direção. Não falhava, não faltava. E aqui vem a chave, porque ele mantinha comunhão com Deus. Ele era dirigido pelo Espírito porque estava o tempo todo em ligação com o Pai. Isso nunca pode ser substituído por nada. Confiava em Deus, claro. Dirigido pelo Espírito, você não precisa ter medo. Como é que ele pensava? O tempo todo, ele não abria mão disso. O que quer que aconteça, eu confio no Pai. Todo domingo a gente fala isso para você. Essa é a coisa mais importante que você pode fazer. É a coisa que mais vai agradar a Deus. No seu interior, mesmo sem entender tudo, eu posso confiar. Que alguém diga amém. Não dava lugar à dúvida. Você acha que ele não era tentado o tempo todo a duvidar? Com certeza. Você não acha que a dúvida aparecia na frente dele de tempos em tempos? A Bíblia vai dizer, não vai esconder de nós, que sim. No Getsemane, eu acho que não é o melhor exemplo, porque é infinitamente maior do que qualquer crise na sua vida. Jesus está no Getsemane dizendo, Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade, mas, se possível, o que você acha que está acontecendo dentro dele? Mas ele não abria mão de confiar em Deus. Não dava lugar à dúvida. No final da sua oração, ele diga, eu vou fazer a tua vontade, o que o Senhor me mandar. E não era dominado por sentimentos. Aliás, essa característica que eu particularmente considero a mais alta que trata de maturidade espiritual. Eu acho que é uma das nossas maiores lutas. Sentimento tem uma força absurda.
Eu acho improvável passar os próximos 7 dias, passar mais 2 dias, e você não ser tentado a fazer a vontade dos seus sentimentos. Mesmo que não seja bom para você, mesmo que não seja nem um pouco inteligente, nem sábio, fazer o que teu sentimento está mandando. Jesus recebe a notícia da morte do seu primo querido, João Batista, da maneira mais cruel possível. Ele poderia dizer, não quero falar com ninguém, não quero saber de ninguém, me deixa eu chorar, deixa a minha tristeza. E ele sai um pouquinho, a multidão vem atrás dele, ele fala, se compadece às pessoas, ensina para elas e cura os seus enfermos. Se ele fosse dar lugar aos seus sentimentos, e se você der lugar aos seus sentimentos, você não faz nem ideia de até onde ele pode te levar. Não tem limite. Pensa aqui comigo. Os maiores arrependimentos que você tem não tem a ver com isso. Você deu lugar a um sentimento. Você obedeceu à direção de um sentimento. Ao invés de parar, respirar fundo, pedir direção, confiar em Deus. É efeito sonoro, gente, faz parte. Eu não acho que nada disso aqui é fácil, mas se a gente vai imitar Jesus, a gente tem que apontar nessa direção. Alguém diz amém? Ser dirigido pelo Espírito, confiar em Deus, não dar lugar à dúvida e não ser dominado por sentimentos. Você pode, e eu também, dar mais um passo para esse crescimento, para nos tornarmos um pouco mais maduros. E se você der um passo, você já se parece um pouquinho mais com Ele. Você está imitando a Jesus. Como é que Ele falava? O que Ele expressava nas suas ações e especialmente nas suas reações? Tem certas coisas que é simplesmente uma ação. Como é que você fala? A maneira como você fala é uma escolha que você tem toda hora. Ninguém te perguntou nada, mas você tem alguma coisa para falar, né? Você tem algo para... No seu convívio, nos seus relacionamentos, você começa... Né? Você vai chegar amanhã no seu ambiente de trabalho, ou se você está de férias, você vai fazer alguma coisa com a família, você vai acordar e você tem o seu discurso. E você tem a escolha de como é que vão ser essas palavras. Se você vai amanhecer e vai começar já insultando alguém, você vai começar ofendendo alguém, vai começar reclamando de tudo, ou se você vai decidir e vai escolher outras palavras. Ah, pastor, não sei se eu tenho muita opção, não, a vida está muito difícil e tem esse problema. Não, você sempre tem opção, sempre. Sempre é uma escolha que você faz. Você pode acordar amanhã e dizer, não importa as circunstâncias, ninguém vai roubar a minha alegria hoje. A minha alegria vem do Senhor e a sua alegria em mim é a minha força. É uma decisão que você toma. E sim, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Mas principalmente reações. Quando alguém fala alguma coisa com você e você sente imediatamente o impulso de reagir. Quando alguém faz alguma coisa na sua frente e você não consegue se calar. Jesus nos ensina, e nós devemos imitá-lo, que você precisa saber controlar essa coisa absurdamente poderosa que você tem dentro de você, que é a sua língua. A gente pregou aqui quando a gente falou pronto, falei, no ano passado, né? A língua é absurdamente poderosa. Ela é, né, aquela chama piloto acesa, prontinha para incendiar tudo. Paulo fala isso, a Tiago escreve isso para a igreja, dizendo, toma cuidado, o que você tem é uma arma tão poderosa. E ela é poderosa tanto para construir, mas é extremamente poderosa para destruir. Provérbios, no capítulo 18, Salomão, o cara mais inteligente que existiu, escreve, a morte e a vida estão no poder da língua. Bem forte. Como é que ele falava? De novo, dirigido pelo Espírito. Não dá para tirar isso. Ele fala, tudo que eu falo é porque Deus está me dirigindo. Jesus ensinava e pregava. Se nós vamos imitá-lo, nós precisamos entender que o que vai sair da nossa boca precisa, mesmo que não seja o tempo todo, ser algo que edifica as pessoas. E não apenas alguma coisa que pede das pessoas alguma coisa, que quer das pessoas alguma coisa, que tenta sugar das pessoas alguma coisa. Quando Jesus ensina e prega, ele está pegando o que ele tem, que é bom, e está compartilhando com quem quiser. Se nós vamos imitá-lo, a nossa boca precisa ser para edificação, para construção na vida de outras pessoas. Quem está acordado, diga amém. Quem está dormindo, diga aleluia. Ok? Não reagir a provocações. Fala, Deus. Não reagia. Deixa eu te falar, Jesus não tinha uma reação suave, ele não reagia. Está lá desenhando no chão quando está sendo provocado. Eu particularmente acho muito difícil
né? Não reagir a uma provocação. Mas a gente pode se treinar. Eu uso sempre o exemplo para você que ainda está em construção na minha vida, eu estou em obras nesse sentido, Deus está trabalhando, que é a questão do trânsito. Né? A provocação acontece o tempo todo. Então tem dias que eu saio de casa e falo, eu vou hoje aproveitar cada oportunidade no trânsito para aprender a me autocontrolar, a ser um cara manso, a ser alguém que tem paciência. Ô, miserável, está me cortando aqui. Eu prometo a você, né, que quando eu tomo essa decisão, eu vou contando todos os potenciais estresses, do início ao final, e a minha boca vai assim, e a vontade de falar alguma coisa, de gritar alguma coisa tão grande. Por quê? Porque é quem nós somos, nós reagimos. Mas se eu vou ser um imitador de Jesus, eu preciso lembrar que eu escolho se eu reajo ou não reajo. Nós não devemos reagir, nós não devemos ser reagente às pessoas. Nós devemos responder ao que Deus já fez por nós na vida das pessoas. Não é simples? Não, nada do que eu estou falando é simples. Nada do que eu estou falando, aliás, é simples de entender, não é fácil de executar. Mas vamos imitar, vamos apontar nessa direção. Mesmo que você não chegue no ideal, você não pode deixar de apontar para lá. Amém? E por fim, humildade e mansidão. O que Jesus falava o tempo todo revelava isso. Aliás, humildade e mansidão é o que ele fala para você imitar. É quando ele chega para os seus discípulos. Quem está ali? Os discípulos que eu estou dizendo, talvez centenas de pessoas que estavam seguindo ele desde o início. Ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. E no final ele fala, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, mas ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Se vocês vão aprender alguma coisa de mim, preste atenção, eu vou falar o que é agora que vocês têm que imitar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele poderia falar que sou poderoso em Deus, que sou, né, alguém que confia, que tem fé. Não, ele fala de relacionamento. Aprendei de mim nos seus relacionamentos que sou manso e humilde. E se você pegar só isso hoje, já vai ser um dos cultos mais importantes da sua vida. E da minha também. E ele continua e ele termina, melhor dizendo, né? A gente termina falando sobre como ele agia, como ele revela o coração de Deus. Jesus em ação era a revelação da vontade de Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, tudo que eu faço, você pode ter certeza que é o que o Pai faria. Jesus em ação é o tempo todo a revelação de quem Deus é e como é que Deus faz, qual é a sua vontade. Como é que ele agia? Ele tocava nos intocáveis. Naquela época já existia, e hoje também, gente que é deixada de lado, que é deixada para lá. Principalmente pessoas que estavam doentes naquela época, e muitas doenças, mesmo que não fossem, eram consideradas contagiosas, então essas pessoas eram afastadas do convívio da sociedade, eram colocadas do lado de fora. E realmente muitas doenças eram contagiosas, especialmente doenças de pele, lepra em todos os seus níveis, então os leprosos ficavam do lado de fora. Se alguém visse um leproso, saía correndo, se afastava, mandava ele embora, não vamos ter contato nenhum. Porque se eu chegar perto do leproso, eu posso pegar o que ele tem. Curiosamente, Jesus chegava perto, abraçava, tocava, e não pegava o que o leproso tinha. O leproso que pegava o que Jesus tinha. Ficava curado. Jesus tocava, Jesus se aproximava de gente que ninguém queria tocar. O que isso diz para mim e para você? Que você precisa olhar ao seu redor e perceber quem não está recebendo nenhuma atenção. E se eu vou ser imitador de Jesus, eu vou lá e toco em quem ninguém está tocando. Jesus perdoava os imperdoáveis. Ele revela graça o tempo todo. Ele fala para uma mulher que acabou de ser flagrada em adultério. E a gente às vezes romantiza muito essa ideia, mas era muito grave o que tinha acontecido. Adulterou e famílias destruídas, e Jesus chega para ela e não trata como quem diz assim, tudo bem, essas coisas acontecem. Não, chama pecado de pecado, vai, não peques mais. Mas chega para ela e fala, filha, eu também não te condeno.
A gente falou sobre isso quando falou aqui do Evangelho, dos evangélicos, no final do ano passado, que essa revelação da graça e da verdade, ele não diminuía a força da verdade. Pecado é pecado, pecador é pecador, mas eu não te condeno. A graça dele é mais poderosa do que tudo. Ele chega para um cara que está numa cruz e tem uma vida de crime e merece aquela cruz como quase ninguém merecia. E esse homem faz um pequeno clamor e fala: Jesus, lembra de mim? E Jesus fala para ele: hoje mesmo você vai estar comigo aonde eu estiver, no paraíso. Eu e você não perdoaríamos aquele homem, Jesus perdoa. Isso nós vamos ser imitadores. Eu vou repetir o que eu falo de vez em quando. Tem coisas que fizeram contra você que é imperdoável. Não tenha dúvida disso. É imperdoável o que foi feito. Mas pessoas sempre podem ser perdoadas. Pessoas não são imperdoáveis. Eu e você precisamos exatamente do mesmo perdão o tempo todo de Deus na nossa vida. E o que fizeram contra mim pode ser imperdoável, mas a pessoa que fez, eu preciso aprender a perdoar. Até porque a única razão para fazer isso é porque Ele me perdoou completamente. Vamos ser imitadores de Jesus. Ele amava incondicionalmente. Ele não esperava primeiro você fazer por Ele, Ele fazia primeiro. Ele era o iniciador. Ele não esperou você se acertar para finalmente te salvar. A Bíblia diz que Ele revela o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Ele envia Jesus para morrer e pagar o preço pelo meu pecado. E finalmente, Ele se entrega por nós. Se nós vamos imitar Jesus, tem que haver alguma entrega. Tem que haver algum momento onde eu posso negar a mim mesmo em seu favor. As minhas ações vão ser reveladas, ações que imitam a Jesus. E aqui está muito pouco, essa lista está ridiculamente pequena. Se nós vamos imitá-lo, nós temos que observar. E aqui entra aquela velha pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Se você vai imitá-lo no seu pensar, no seu falar e no seu agir, essa pergunta tem que estar o tempo todo dentro de você. Diante do que eu estou vivendo, à luz do que Jesus me ensinou, diante dessa situação com meu pai, diante dessa situação com meu irmão, diante dessa situação com a minha esposa, diante dessa situação nesse trabalho, o que o amor requer de mim? O que Jesus faria no meu lugar? Porque poucas coisas são tão importantes quanto isso. Mas quando eu imito a Ele, eu abro portas para Ele fazer infinitamente mais. Na minha vida e na vida de quem estiver perto de mim. Paulo escreve no final da história à igreja dos Tessalonicenses, elogiando a igreja, dizendo assim: com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes. Que elogio fantástico! Imagina eu chegar para você como igreja, se eu tivesse essa autoridade toda que Paulo tem, e dissesse: vocês são modelo para todos os outros crentes. O que vocês têm revelado à medida que vocês imitam a Jesus, todo mundo precisa imitar vocês. E eu acho que eu posso falar isso para muitas pessoas que estão aqui. Mas eu oro para que você, onde você estiver na sua vida, que você absorva essa verdade hoje. Porque quando nós nos tornamos imitadores de Cristo, através de ouvir a sua palavra, mesmo no meio de tribulação, com a alegria do Espírito Santo, nós nos tornamos modelo para todos os crentes. E podemos dizer, como Paulo falou: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você recebe essa palavra? Vamos orar.